Aflições que levam à esperança. Nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de manejar. 2 Timóteo 3:1. Já ouviu falar sobre algum destes eventos trágicos ou presenciou algum deles? Doença fatal tira a vida de dezenas de pessoas. Fome ceifa a vida de centenas de pessoas. Terremoto mata milhares e deixa muitos outros desabrigados. A seguir, você ouvirá alguns fatos sobre acontecimentos como esses que merecem séria reflexão. Também verá que a Bíblia predisse essas condições para o período chamado de últimos dias. O objetivo destes artigos, porém, não é convencê-lo de que vivemos num mundo conturbado. Isso com certeza você já percebeu. Eles foram escritos para lhe dar esperança e mostrarão que o cumprimento das 6 profecias a seguir significa que os últimos dias logo chegarão ao fim. Esta série também analisará algumas objeções comuns sobre esse assunto e dará boas razões para acreditar que algo melhor virá em breve. 1. Terremotos. Haverá grandes terremotos. Lucas 21:11. Nós geofísicos os chamamos de grandes terremotos. As pessoas, em geral, os chamam de catástrofes. Ken Hadnat, Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Winnie, de 1 ano e 4 meses, é retirada dos escombros no Haiti. Uma equipe de reportagem de televisão tinha ouvido os fracos gemidos dela. Ela sobreviveu, mas seus pais não. O que os fatos mostram? Um terremoto de magnitude 7 atingiu o Haiti em janeiro de 2010, causando mais de 300 mil mortes. Além disso, 1,3 milhão de pessoas ficaram desabrigadas de uma hora para outra. Apesar de devastador, o terremoto no Haiti não foi o único. Pelo menos 18 grandes terremotos ocorreram no mundo todo de abril de 2009 a abril de 2010. Qual é uma objeção comum? Não é que o número de terremotos esteja aumentando. O fato é que, por causa da tecnologia moderna, essas notícias chegam mais facilmente até nós do que no passado. Essa objeção faz sentido? Considere o seguinte: a Bíblia não enfatiza o número de terremotos que ocorreriam durante os últimos dias. Mas ela diz que haveria grandes terremotos num lugar após outro, tornando-os uma das características marcantes desse período momentoso da história. Lucas 21:11. O que você acha? Estão ocorrendo grandes terremotos, assim como a Bíblia predisse? Talvez alguns achem que os terremotos por si só não são uma prova conclusiva de que vivemos nos últimos dias. No entanto, eles são apenas uma das profecias que estão se cumprindo. Vejamos outra. 2. Fome. Haverá falta de alimentos. Marcos 13:8, Bíblia na linguagem de hoje. Mais de 1/3 das crianças que morrem de pneumonia, diarreia e outras doenças poderiam ter sobrevivido se não estivessem subnutridas. Anne M. Veneman, ex-diretora executiva do Fundo da ONU para a Infância. Um homem procura abrigo no povoado de Quaratadi, Níger. Seus primos, irmãos e irmãs também vieram do interior fugindo da fome. No entanto, o homem está sozinho, deitado numa esteira no chão. Por quê? Ele não consegue mais alimentar seus familiares e não tem coragem de olhar nos olhos deles, explica Sidi, o chefe do povoado. O que os fatos mostram? No mundo inteiro, quase uma pessoa em 7 não consegue o suficiente para se alimentar todos os dias. Os números são piores na África subsaariana, onde uma pessoa em 3 é considerada cronicamente desnutrida. Para entender melhor isso, imagine uma família composta do pai, da mãe e de um bebê. Se houver comida apenas para 2 deles, quem vai ficar sem comer? O pai? A mãe? O bebê? Essa é a escolha que muitas famílias nessa situação precisam fazer diariamente. Qual é uma objeção comum?
A Terra produz mais do que o suficiente para todos. Seus recursos precisam apenas ser melhor administrados. Essa objeção faz sentido? É verdade que os agricultores podem produzir e transportar mais alimentos do que nunca antes. Os governos humanos teriam condições de administrar os alimentos que a Terra produz e assim resolver o problema da fome. Mas, mesmo depois de décadas de tentativas, eles não conseguiram fazer isso. O que você acha? O texto de Marcos 13:8 está se cumprindo? Apesar dos avanços na tecnologia, será que a falta de alimentos está afligindo a humanidade em escala global? Muitas vezes, terremotos e fome levam a problemas relacionados a outro aspecto do sinal dos últimos dias. 3. Doenças. As pessoas sofrerão terríveis doenças. Lucas 21:11, Contemporary English Version. É terrível ser devorado por um leão ou qualquer outro animal, mas é igualmente terrível ser consumido por um vírus mortífero e ver isso acontecer em toda a sua volta. Epidemiologista Michael Osterholm. Bonzali, um funcionário da saúde pública em um país africano dilacerado pela guerra civil, fez o que pôde para tratar de mineradores em sua cidade, que estavam morrendo por causa da febre hemorrágica de Marburg. A nota diz: Marburg é um vírus similar ao ebola. Fim da nota. Ele pediu ajuda às autoridades de uma cidade maior, mas não teve resposta. 4 meses depois, a ajuda finalmente chegou, mas Bonzali já tinha morrido. Ele havia contraído o vírus Marburg dos mineradores que estava tentando salvar. O que os fatos mostram? Infecções do trato respiratório inferior, como a pneumonia, doenças diarreicas, HIV/AIDS, tuberculose e malária, estão entre as doenças mais destrutivas que afligem a humanidade. Calcula-se que no ano recente, essas doenças tenham causado a morte de 10,7 milhões de pessoas. Em outras palavras, as doenças foram responsáveis pela morte de aproximadamente uma pessoa a cada 3 segundos, durante o ano todo. Qual é uma objeção comum? Visto que a população e tratar doenças. Não seria lógico, então, que a doença perdesse terreno? Mas está acontecendo exatamente o contrário. O que você acha? Será que as pessoas estão sendo afligidas por terríveis doenças, como a Bíblia predisse? Terremotos, fome e doenças devastam a vida de milhões de pessoas. Outros milhões sofrem às mãos de seus semelhantes. Muitos se tornam vítimas de quem deveria protegê-los. Note o que a Bíblia diz que aconteceria. 4. Falta de amor. Os homens não terão amor pela família. 2 Timóteo 3, 1-3, Nova Versão Internacional. A violência doméstica é um dos crimes mais comuns e menos relatados na sociedade atual. Em média, uma mulher só procurará a polícia depois de ser agredida por seu parceiro 35 vezes. Porta-voz da linha de atendimento a vítimas de abuso doméstico do país de Gales. Chris faz parte de um grupo de ajuda a vítimas de violência doméstica no norte do país de Gales. Lembro-me de uma mulher que nos procurou. Ela tinha apanhado tanto que não consegui reconhecê-la, apesar de já tê-la visto antes, diz Chris. Outras mulheres ficam tão abaladas emocionalmente que não conseguem nem olhar para você. O que os fatos mostram? Em um país africano, cerca de 1 em cada 3 mulheres já foi vítima de abuso sexual na infância. Uma pesquisa realizada no mesmo país indicou que mais de 1/3 dos homens achavam aceitável bater na esposa. Mas as mulheres não são as únicas vítimas da violência doméstica. No Canadá, por exemplo, quase 3 em cada 10 homens já sofreram espancamento ou outros tipos de abuso por parte de suas companheiras. Qual é uma objeção comum? Sempre houve violência doméstica. Esse assunto só está recebendo mais atenção agora do que antes. Essa objeção faz sentido? É verdade que em décadas recentes tem se dado mais atenção à violência doméstica.
Mas será que isso tem reduzido o número de casos? Não, não é isso que tem acontecido. A falta de amor é cada vez mais comum. O que você acha? As palavras de 2 Timóteo 3, 1 a 3 estão se cumprindo? Concorda que há muitas pessoas que não sentem pela família o amor que deveriam sentir? A quinta profecia que está se cumprindo tem a ver com nosso lar, a terra. Veja o que a Bíblia diz sobre esse assunto. 5. Destruição da terra. Deus arruinará os que arruinam a terra. Revelação ou Apocalipse 11, 18. Eu era dono de um pequeno paraíso. Agora sou dono de um depósito de lixo tóxico. Erin Tambar, morador da costa do Golfo e de petróleo no delta do Níger. Isso está matando nossos peixes, acabando com nossa pele e contaminando nossos rios, diz ele. Não tenho mais como me sustentar. O que os fatos mostram? Segundo alguns especialistas, a cada ano são jogados nos oceanos 6,5 milhões de toneladas de lixo. Calcula-se que 50% desse lixo seja plástico, que flutuará por centenas de anos até se decompor. Além de poluir a Terra, os humanos estão acabando com seus recursos naturais num ritmo alarmante. Certos estudos mostram que a Terra precisa de 1 ano e 5 meses para repor o que os humanos consomem em 1 ano. Se a população e o consumo continuarem a aumentar nesse ritmo, em 2035, precisaremos do equivalente a 2 terras, declara o jornal australiano Sydney Morning Herald. Qual é uma objeção comum? O ser humano é inteligente. Podemos reverter esses problemas e salvar o planeta. Essa objeção faz sentido? Muitos indivíduos e grupos dedicados têm conseguido uma maior conscientização das questões ambientais. Ainda assim, a Terra continua a ser poluída em grande escala. O que você acha? Será que Deus, assim como prometeu, precisa intervir para impedir que nosso planeta seja arruinado? O que se segue é informação adicional. Deus é o responsável? Será que o fato de a Bíblia predizer as péssimas condições que vemos hoje faz com que Deus seja responsável por elas? É Ele quem nos faz sofrer? Poderá encontrar respostas satisfatórias a essas perguntas no capítulo 11 do livro O que a Bíblia realmente ensina, publicado pelas Testemunhas de Jeová. Voltando ao artigo. Além das 5 profecias já consideradas, a Bíblia predisse também acontecimentos positivos para os últimos dias. Veja um exemplo na 6ª profecia. 6. Pregação mundial. Estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. Mateus 24, 14. Enquanto Jeová permitir, continuaremos a pregar as boas novas do reino com zelo, usando todos os meios possíveis para alcançar as pessoas. Anuário das Testemunhas de Jeová de 2010. Vaiatia mora numa ilha remota do arquipélago de Tuamotu, no Pacífico. Embora Tuamotu seja formado por cerca de 80 atóis, espalhados numa área de mais de 800 mil quilômetros quadrados, tem apenas uns 16 mil habitantes. Ainda assim, Vaiatia e seus vizinhos têm sido visitados pelas Testemunhas de Jeová. Por quê? Porque elas desejam divulgar as boas novas do reino de Deus a todas as pessoas, não importa onde morem. O que os fatos mostram? A mensagem do reino está alcançando todas as partes da terra. Só em 2010, as Testemunhas de Jeová. É verdade que muitos já pregaram algo sobre a Bíblia. Mas a maioria fez isso apenas por pouco tempo e em escala limitada. Já as Testemunhas de Jeová estão realizando uma campanha organizada de pregação em escala mundial, que alcança centenas de milhões de pessoas. Elas têm perseverado em sua obra de pregação, apesar de forte oposição por parte de algumas das mais poderosas e cruéis organizações da história. Além disso, as Testemunhas de Jeová não são pagas para pregar. Usam seu tempo de forma voluntária e distribuem publicações sem cobrar nada. Sua obra é mantida inteiramente por donativos.
O que você acha? As boas novas do reino estão sendo pregadas no mundo inteiro? Será que o cumprimento dessa profecia significa que dias melhores virão em breve? Dias melhores virão em breve. Apenas mais um pouco, e o iníquo não mais existirá. Mas os próprios mansos possuirão a terra, e deveras se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, 10 e 11. Você gostaria de ver o cumprimento da profecia citada? Sem dúvida que sim. Temos fortes motivos para acreditar que isso vai acontecer em breve. Os artigos anteriores analisaram apenas algumas das profecias bíblicas que deixam claro que vivemos nos últimos dias. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Deus inspirou os escritores da Bíblia a predizer esses acontecimentos para nos dar esperança. O cumprimento dessas profecias significa que, em breve, os problemas que enfrentamos terão um fim. O que virá depois dos últimos dias? O reino de Deus governará toda a humanidade. Veja como a Bíblia descreve as condições na terra quando isso acontecer. Não existirá mais fome. Virá a haver bastante cereal na terra. No cume dos montes haverá superabundância. Salmo 72, 16. As doenças serão eliminadas. Nenhum residente dirá, estou doente. Isaías 33, 24. A terra será renovada. O ermo e a região árida exultarão,